Olá, eu sou Andressa Simonini, sou jornalista, editora executiva da Pais e Filhos e hoje eu vou comandar aqui um programa especial do Lado a Lado Cast sobre reabilitação cardiovascular e insuficiência cardíaca. Temas importantes, principalmente nessa semana que a gente está passando. Finaliza hoje, esse é o último dessa série de vídeos que o Lado a Lado fez, importantíssimo para falar sobre a insuficiência cardíaca, para levantar ainda mais essa campanha do Siga Seu Coração e o Setembro Vermelho. Então, bem-vindos. Eu não vou estar aqui sozinha, não. Tem convidadas especiais comigo. Pode ficar ligado. E é o seguinte, gente. Eu queria muito abrir falando sobre o coração, né? A campanha da semana é Siga Seu Coração. E o tema de hoje que a gente vai falar é justamente reabilitação e também sobre insuficiência cardíaca, né? Também como você vai prevenir, como que a gente faz para ter uma qualidade de vida. Agora, quando a gente fala de coração, na minha cabeça, de cara, vem a minha mãe. Não vou expor minha mãe, porque todo vídeo que eu faço expor minha mãe, não vou fazer isso. Mas é para um lado bom. Todas as vezes, não sei se você se reconhece aí, mas todas as vezes a minha mãe fala: segue seu coração, Andressa. Quando você for tomar uma decisão, você sabe o que o seu coração tá falando. Pois bem, se você não quiser, dar muito ouvidos ao que a minha mãe tá falando, tem uma frase do Paulo Coelho que eu tirei do livro Alquimista, que chama: ninguém consegue fugir do seu coração. Por isso, é melhor escutar o que ele fala, para que jamais venha um golpe que você não espera. Então, assim, se a gente seguir o coração, a gente toma decisões importantes. Só que eu acho que vai muito além. Para que a gente vai deixar o coração somente com aquele objetivo como um medidor entre a dor e o amor? Você vai seguir ele só nisso? Não, é justamente a gente carregar ele também na parte fisiológica. Tudo bem, essa teoria, o coração dói, o coração machuca quando a gente se apaixona. No prazer e no desprazer a gente sente o coração. Mas a importância de cuidar dele, é por isso que eu não estou sozinha e eu quero saber delas também, se elas seguem o coração, se a mãe delas falava para seguir o coração. O tema não é esse, eu sei, mas eu não podia abrir de outra forma. E quem está comigo é a doutora Ariane Macedo, que é médica cardiologista e cardio-oncologista. Bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nessa semana tão especial pra gente. Que bom. E também a doutora Laura Dutra Carraro, que é fisioterapeuta. Isso, boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Então, Na verdade, gente, isso aqui é um resumo que eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Ó, tá aqui. Esse daqui é o currículo delas, ó. Bastidor. Isso aqui é um favor, não tem que falar disso daqui? Não precisa, de jeito nenhum. Gente, elas têm muitas especialidades. São assim, o meu é jornalista, ponto. O de vocês é tudo isso daqui. Mas vocês são especialistas no assunto. Pra gente abrir, a gente vai falar de insuficiência cardíaca, reabilitação. Acho que por isso, Laura, que você tá aqui para falar disso também. É muito importante para tirar todas as dúvidas. Mas mais do que isso, eu quero voltar. Vocês seguem o coração de vocês? Não só na parte de medicina? Com certeza, né, doutora? Não, com certeza, Laura. Eu acho que essa percepção interna nossa, que cada um sabe se ouvir e seguir aquele, né, que a gente fala, aquela voz interior que fala, vai aqui. Às vezes contra alguns aspectos mais racionais, mas tem alguma coisa que nos diz isso. E eu acho que a Laura vai concordar comigo que também na nossa prática do dia a dia a gente tem um feeling, uma intuição e um coração que te fala, pede esse exame. É isso então, acho que isso serve para todas as áreas e uma coisa é certa, sempre ouça sua mãe. Ela sempre está certa. Será? Eu como mãe de 3, né? Então, um beijo para os meus filhos, Marina, Bruno e Letícia. Então, ouça a mamãe, tá? A gente está sempre certo. É isso aí. E para a gente ouvir o nosso coração, a gente tem que estar com o coração em dia, né? Com a saúde do nosso coração em dia. Pra gente conseguir tomar as melhores decisões também. E isso é importante falar, porque, gente, desde 2014... essa campanha existe do Siga Seu Coração e do Setembro Vermelho. Então, o Lado a Lado está aí desde 2014 batendo na tecla cada vez mais desse assunto. E eu tenho um dado para falar. A gente começou esse podcast, né, essa entrevista, esse bate-papo,
falando aí, colocando mãe, né, até na conversa, para deixar leve, mas é importante falar que é uma das doenças que mais matam no mundo, são as doenças do coração. Eu tenho certeza que provavelmente você conhece alguém que já morreu que aconteceu essa fatalidade. Então, assim, olha a importância da gente olhar. E essas doenças são chamadas, cardiovasculares, são chamadas de coração fraco? É isso? Insuficiência cardíaca? É. Sim, Andressa. Na verdade, assim, o que a gente na cardiologia e na medicina fala da insuficiência cardíaca, em inglês existe um termo que é o heart failure, que seria a falência cardíaca. Transformar isso para o português fica um pouco estranho, coração falido, né? Uhum. Então, eu acho que a Lado a Lado e várias entidades que buscam ajudar os pacientes a compreender a sua doença utilizam essa terminologia de coração fraco. E é exatamente isso. O coração ele tem uma função própria que é bombear o sangue. Qualquer situação que leve à perda dessa capacidade, ou seja, ele tem que mandar o sangue que chega para frente, uma bomba propulsora. Qualquer situação que leve a uma perda dessa função, a gente chama de insuficiência cardíaca. Que é um nome, vamos dizer assim, mais da tradução do nome em inglês, mas que fica um nome grande, né? Sim. Que a gente vai falar isso aqui, a gente fala IC. Então, quando a gente fala IC, né? Na hora que é do nosso jargão, vamos dizer assim, quando a gente fala IC... É porque é um trava-língua, viu? É insuficiência cardíaca, né? No lado a lado cast, insuficiência cardíaca. Então, a gente está falando de IC, a gente está falando de insuficiência cardíaca. Então, por conceito, essa falha do coração de bombear o sangue de maneira eficaz. Então, esse é o conceito, vamos dizer assim, fisiológico. É importante a gente entender, porque a gente escuta muito falar esse termo, para saber o que realmente ele significa. E aqui diz que, anualmente, mais 17 milhões de mortes no mundo. E aí é que tá, sabe? Antes da gente começar, já que você deu essa explicação, por que... A gente vai falar de reabilitação, né? Quando descobriu e você está fazendo um tratamento. Mas por que a gente escuta o coração... realmente, na parte da ciência médica, apenas quando ele dá o defeito? Isso acontece, não acontece? Acontece. Eu acho que a Laura, que trabalha muito com essa questão de reabilitar os pacientes, você observa isso também, né, Laura? Qual que é a sua percepção? Com certeza. A gente tende a procurar ajuda quando algo acontece, né? E a gente esquece dessa questão preventiva. A atividade física, a reabilitação cardíaca, ela diminui vários fatores de risco, sendo um deles o sedentarismo, que é um número alto que a gente tem na nossa população. Então, a prática regular da atividade física, a reabilitação cardíaca, vai diminuir os fatores de risco, diminui os níveis de pressão, diminui a parte de colesterol, diminui a questão da resistência à insulina para os pacientes diabéticos, melhora os níveis de estresse, que também é um fator de risco hoje. Com a reabilitação cardíaca, a gente consegue diminuir uma gama de fatores aí que levam às doenças cardiovasculares. Sim, com certeza. Agora, sedentarismo, estresse, você falou tudo isso, né? Alimentação, porque tem a ver com colesterol também e o sedentarismo. Eu acho que, assim, grande parte, vou falar aqui no Brasil, né? Muita gente está dentro desse quadro aqui, ó. Com certeza. Não, com certeza. E é importante a gente pontuar, Andressa, que a insuficiência cardíaca, ela é tão prevalente porque ela é a via final de várias doenças. Então, por exemplo, quando esse coração perde a função de bombeamento, ele fica fraco. Uma das principais causas, e a principal, não só no Brasil, no mundo, é decorrente do infarto. Então, o infarto, quando acontece, obstrui uma artéria que leva sangue para o músculo. Então, lembrar que o coração é um músculo. Então, ele precisa de sangue, ele precisa de energia. E é um músculo que bate o tempo todo. E pode ser
maltratado se a gente não cuidar desse ponto de vista de prevenção. Então, quando acontece um entupimento, por exemplo, por que entope? Porque a pessoa, ou por fatores genéticos, vamos colocar também na conta hoje, é uma área muito importante da medicina, a medicina personalizada de precisão. Hoje a gente entende um componente genético que é importante, mas a maioria dos casos se deve por maus hábitos de vida, de alimentação, de colesterol não tratado, tudo isso que você colocou anteriormente. Por que a gente só vai atrás quando dá problema? Né? Isso é meio inerente do ser humano, né? Sim. Fazer prevenção, Andresa, é uma das coisas mais difíceis. Você convencer a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer, que é deixar de comer coisas, deixar de beber, se sacrificar muitas vezes de fazer exercício por uma coisa que ele não sente. Porque a pessoa não está doente, ele está prevenindo. Então, a gente, e atividades como essa que trazem para a população o conhecimento do que eu estou evitando, o que eu estou evitando quando eu estou fazendo atividade física, quando eu estou cuidando da minha alimentação. Eu estou evitando o entupimento de uma artéria que pode levar à insuficiência cardíaca. Então, não só a isquemia, que a gente chama, né, a doença isquêmica, mas no Brasil a gente tem uma questão muito importante, muito prevalente, que é a doença de Chagas. Doença de Chagas é uma doença de países tropicais, subdesenvolvidos, que acometem justamente a população menos favorecida do ponto de vista econômico. São áreas rurais, áreas onde a gente não tem tanto acesso à saúde e ela é decorrente da picada do barbeiro. Então, aí a gente ainda tem muita gente no Brasil, no México, na América Latina, com essas doenças e outras causas também. Então, a insuficiência cardíaca é a via final de várias doenças, muito mais comum após o infarto, mas não podemos deixar de falar da doença de Chagas, que é uma doença negligenciada no mundo, porque é uma doença de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, mas que no Brasil a gente lidera uma série de iniciativas para tentar trazer melhores tratamentos e prevenção. Eu não podia deixar de falar disso, porque ele é muito pouco falado, infelizmente. Muito pouco falado, era o que eu ia te falar exatamente isso. Não sabia dessa informação. Então, é importantíssimo você trazer isso. Agora, Laura, deixa eu te falar. Reabilitação, né? Talvez na minha cabeça eu esteja entendendo o que é. Eu gostaria que você explicasse o que é a reabilitação cardíaca. Porque a doutora explicou o que é insuficiência cardíaca. O que é a reabilitação cardíaca? Qual que é o seu trabalho? A reabilitação cardíaca é uma somatória de atividades que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar a sua capacidade funcional, a capacidade física, a capacidade psicológica. Então, são exercícios que a gente vai trabalhar a parte de exercícios de esteira, bicicleta, caminhada, que são exercícios aeróbicos. A gente trabalha a parte de força muscular, não só de membros superiores e membros inferiores, assim como a musculatura respiratória, que é super importante nessa Isso é interessante fazer antes dos pacientes de ter alguma questão e não só depois, né? Por que a gente não aprende a fazer exercício para isso? Infelizmente, a nossa realidade é essa, né? Chega depois que já aconteceu. Né? Então, o principal objetivo aí, o resultado final é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Quando a gente fala de paciente com insuficiência cardíaca, a maior queixa do paciente é cansaço. É o cansaço aos esforços. Então, tem o paciente que ele cansa para as atividades de vida diária, como tomar banho, como se alimentar. E aí, você falar para esse paciente que tem esse cansaço aos mínimos esforços, que ele precisa fazer atividade física, é um desafio muito grande. Porque ele pensa, como que eu vou fazer atividade física? Eu não consigo tomar banho sozinho, né? Então, são atividades que elas são prescritas individualmente. Ela é feita toda uma estratificação de risco, é feita toda uma avaliação minuciosa para essa prescrição ser segura e que o paciente consiga atender esses objetivos. Né, e melhorar a qualidade de vida, melhorar essa questão social, essa questão psicológica, dar independência para o paciente. Um paciente que teve uma questão, teve com o coração, existe um medo quando acontece, né? Quando tem a vida depois disso, né? Muitas vezes pode ser fatal, mas quando tem a vida que o tratamento começa a fazer efeito e depois deu tudo certo, como que fica essa relação com o coração de quem passou por um susto, né?
Não, isso é tão importante e a gente estava comentando sobre isso exatamente agora há pouco, né, antes de entrar aqui. Porque, assim, Andressa, a reabilitação, cada vez mais a gente entra com ela precocemente no tratamento do paciente. Então, hoje, a gente tem várias indicações para reabilitação cardiovascular. Por conceito, o próprio nome já explica um pouco, né? Reabilitar. Então, você perdeu uma habilidade, que no caso dos pacientes com IC, exatamente isso que a Laura está falando. Eles têm muita limitação. Então, é uma pessoa que depende de alguém para tomar um banho. Isso é a gente não valoriza isso no nosso dia. Só quando perde, a gente não tem da dimensão do que a dificuldade. pessoa não conseguir cozinhar sozinha. O que a pessoa não conseguir amarrar um sapato. É a pessoa depender de alguém para as atividades mínimas. Então, isso limita tanto essa pessoa e, às vezes, ela não vê esperança. Né? Ela não vê esperança. A gente tirou ela do risco, vamos dizer assim, de morte, né? Iminente, está fazendo um acompanhamento, tomando os medicamentos. Felizmente, a cardiologia, a medicina avançou muito nas drogas para a insuficiência cardíaca. A gente ainda está longe de conseguir tudo o que a gente precisa para melhorar os pacientes, mas a gente melhorou muito nos últimos anos. Mas ainda a grande queixa, como a Laura falou, eu canso ainda. E eu não consigo mais levar meu cachorro para passear. Eu não consigo mais ir à padaria comprar o pão, que muitas vezes era a atividade daquela pessoa e tudo. Então, a reabilitação traz isso. Traz essa capacidade de voltar às suas atividades e ter uma vida mais próxima do que ela era antes. Então, quando a gente, no cenário... Quando você fala próxima, existe 100% voltar ao que era antes? A gente usa como argumento, assim, com os pacientes, que às vezes sim, porque o basal às vezes era ruim e a pessoa não sabia. E uma coisa que acontece, Andressa, muito nesses pacientes com insuficiência cardíaca é o que a gente chama de autolimitação. Então, veja bem, a pessoa ela desenvolveu uma insuficiência cardíaca, ela ainda não está totalmente medicada e, de repente, ela começa a cansar aos grandes esforços. Então, se a pessoa andava um quarteirão, que era um morrinho, né? E aqui em São Paulo a gente tem alguns, né? E na minha terra, que é Belo Horizonte, bairros. Minas Gerais, a gente é de montanha. Então, a gente tinha um morrinho que eu subia para fazer determinada atividade. Aí eu começo a cansar para subir esse morro. É um dos primeiros sintomas, cansaços aos grandes esforços. Então, é um esforço que eu preciso, né, fazer. Mas eu fazia. Aí eu começo a cansar, que é o primeiro sintoma de insuficiência cardíaca, o que eu faço? Paro de ir. Então, mudo, vou de carro. Eu andava, vou de carro. Aí, quando isso progride, de repente eu estou cansando para poder varrer a casa. Não varro mais. Agora eu vou chamar alguém, vou comprar o robô para varrer a casa. Compra o robô. Então, a pessoa vai... E aí você pergunta, você cansa? Aí ele fala, não. Mas o que você fazia e você não faz mais? Você deixa de fazer. Então, isso é tão importante, porque muitas vezes a pessoa esquece, né? Sim. Que ela um dia conseguiu... Você tá falando isso, eu tô fazendo uma lista na minha cabeça. Se eu tô deixando de fazer alguma coisa, porque você tá cansando. Eu entrevistar especialista, médico, eu já me coloco, né, em todas as possibilidades que eu posso estar, E entendeu? essa queixa, e aí que é o trabalho fantástico da Laura e de toda a equipe de reabilitação, é não só trabalhar a questão aeróbica, mas também a questão muscular, a questão respiratória, porque o exercício, ele não é só o coração. Ele tem a questão pulmonar e musculatura. E esses pacientes, né, Laura, eles perdem muita massa muscular, eles ficam sarcopênicos, eles ficam fracos. Então, muitas vezes, a gente já fez de tudo do ponto de vista cardíaco, já melhorou até a fração de ejeção, que é um termo que a gente usa para a quantidade de sangue que sai do coração, que é uma medida que a gente usa para a insuficiência cardíaca. Está tudo dentro do padrão, está evoluindo bem, mas o paciente não melhora. Ele não percebe a melhora. Por quê? Porque ele não está trabalhando a condição respiratória e muscular. Então, o trabalho da reabilitação é esse, vai além, ele é complementar ao trabalho médico, né? Não tem como a gente oferecer tudo o que tem de melhor na medicina, vamos dizer, de medicamentos, de orientações de cuidados alimentares, de restrição de líquidos, etc., se a gente não trabalhar o todo. Então, é essa questão multidisciplinar que somos nós, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, todo mundo olhando o indivíduo, né, com as suas limitações e com as suas peculiaridades. Então, a medicina
felizmente, caminha para esse olhar geral da pessoa e não só o coração. Porque às vezes você olha, o coração tá bem. Não, doutor, mas eu não tô bem. Aí você fala, não, tem que estar bem, né? Não é assim. Então, a gente vai procurar os argumentos, né? Você também concorda, Laura? Com certeza. E uma coisa que vai entrando num ciclo vicioso, né? O paciente, ele vai se cansando e aí ele para de fazer as atividades. Aí ele perde massa muscular, perde condicionamento, perde essa aptidão cardiorrespiratória. Aí ele vai volta para o imobilismo. E aí esse cansaço não melhora nunca, vai piorando o cansaço, o paciente fica cada vez mais dependente dos seus cuidadores e entra uma questão psicológica muito importante, né? Porque todo mundo fica, não, você tem que sair de casa, você tem que fazer atividade física. Ou é aquela falta da liberdade e autonomia que acaba sendo perdida também, né? E aí ele começa, às vezes, até deixar a desejar até nas questões de higiene, né? Sim. Porque o paciente, ele chega num ponto que às vezes ele não consegue escovar os dentes sozinho. Né? Se trocar. Me fala uma coisa, Laura, quantas pessoas aonde você trabalha hoje? Eu trabalho na reabilitação cardíaca do HCor. Quantas pessoas, mais ou menos, vocês atendem lá por mês? A gente tem em média de 600 atendimentos mês. Sim. E nos últimos tempos você viu esse número aumentar? Esse número aumentou muito depois da pandemia. A Covid. É isso que eu ia falar, porque muitas reclamações e queixas, essa sequela da Covid em relação à respiração, né? E o paciente idoso também, né? Ele ficou muito preso dentro de casa. E aí ele foi perdendo também a sua funcionalidade, perdendo a sua mobilidade. E com a fraqueza muscular, vem também esse cansaço respiratório junto. Então, é importante a gente trabalhar, e isso não se fala tanto, mas a parte de fortalecimento de musculatura respiratória. Isso é muito importante para melhorar esse condicionamento. Você falou isso, lembrei da minha avó, que a minha avó tinha uma rotina de 3 vezes na semana. Ela ia para o clube, fazia hidroginástica, musculação. Quando a pandemia chegou, ela estava andando bem. Quando a pandemia agora começou a flexibilizar, você via lá um caminhar diferente, uma disposição diferente. Aí ela voltou urgente pelas atividades, mas você vê que, dependendo da idade, vai acontecer um atraso ali, né, na vida. O idoso, ele tem uma perda mais significante, né, com o imobilismo. Como é importante esse cuidado, né, não é só mental e nem a saúde física, né, que a gente está vendo ali, né? Aquilo que é estética. Mas sim, é realmente essa mobilidade, principalmente que é idoso. Doutora, mas insuficiência cardíaca acomete crianças, adolescentes, adultos, todo mundo? E qual é a faixa etária, assim, que mais tem essa queixa? Andressa, sim, é uma doença que acomete todas as faixas etárias. Nas crianças, ela está correlacionada a cardiopatias congênitas, né? Existem algumas síndromes e algumas cardiopatias que cursam com insuficiência cardíaca. Infecções virais também, eventualmente, podem causar a IC, mas é uma doença do adulto, é uma doença do idoso. A IC, ela pode acometer a IC, lá, falei que eu ia falar, né? Eu falei que eu ia falar. Você sabe. Meu amor, eu sou tudo da insuficiência cardíaca já. Insuficiência cardíaca, eu falei que a gente ia falar, não tem como, IC. Então, a insuficiência cardíaca, ela acomete mais a população adulta, com mais de 50 anos, tem uma média de idade aí em torno de 60 anos, que é justamente uma faixa etária que já passou, né, infelizmente, quando a gente falha na prevenção e não tem o componente genético, ela passou por várias agressões, esse coração passou por várias agressões. Então, é uma faixa etária que já é mais sensível a mais um estímulo. Então, a gente trabalha muito na insuficiência cardíaca com o conceito de múltiplas agressões e perda de reserva. Então, imagina que é um músculo que nasceu saudável. Ao longo do músculo, então lembra do músculo, né? Ele pode, se ele trabalhar contra uma pressão muito grande, se você colocar muita carga nesse coração, ou seja, uma pressão arterial não controlada, uma hipertensão, ele vai ter que hipertrofiar, igual você faz muito exercício de braço, braço cresce, coração cresce, né? Ele cresce, ele vai fazendo uma hipertrofia. Só que isso não é do bem, porque não é uma hipertrofia desejável. Uma pressão arterial mal controlada vai sobrecarregar esse coração, às vezes, por décadas. Porque o coração, porque a pressão arterial, na grande maioria das vezes, não dá sintoma. Então, quando a pessoa chega, depois de anos de hipertensão não tratada, depois de diabetes que foi lesando o coração, depois de anos de sedentarismo,
cigarro, obesidade, que hoje a gente entende uma doença cardíaca da obesidade, a gente está caminhando para entender um pouco mais esse cardiometabolismo, que é uma visão muito mais global da hemodinâmica do coração, que é o nosso sistema cardiovascular, Andresa, é um sistema hidráulico. Eu adoro conversar com engenheiro, porque eles entendem tudo que eu falo. A gente fala de pressão, a gente fala de fluxo, a gente fala de área. Então, é uma engenharia perfeita. Né? Então, o sistema cardiovascular trabalha uma bomba hidráulica, um sistema de vasos comunicantes. Isso é o sistema cardiovascular. Então, toda vez que você tem um aumento de carga, ele vai reagir. Toda vez que você tem um aumento de pressão, ele vai reagir. Então, quando a gente está nessa situação da gente ter um acúmulo de lesões, e aí, como eu faço cardio-oncologia, eu não posso deixar de falar de ser relacionada à químio, né? A gente tem também pessoas que trataram cânceres, né? E aí, vários cânceres prevalentes, que junto com com essas lesões que foram acontecendo ao longo da vida, veio uma quimioterapia. A quimioterapia, então, interfere também? Sim, alguns tipos, né? A grande maioria dos quimioterápicos, eles têm um perfil de segurança cardiovascular, mas alguns, quando você encontra uma pessoa que já teve um coração agredido, mas que está ali quietinho, aos sintomas, e joga uma quimioterapia, muitas vezes é isso que vai, às vezes, ser determinante até da sobrevida dele. Curou o câncer e criou um problema cardíaco. Então, veja que são vários fatores, e com isso a gente acaba acometendo populações, que foi a sua pergunta, uma população já de adultos de mais velhos e idosos. Não posso deixar de falar que existem questões relacionadas aos jovens. A gente tem doenças, como eu disse, algumas genéticas, cardiopatias hipertróficas, doenças dos atletas, muitas vezes, né? Esses casos, essas fatalidades terríveis que a gente vê, eventualmente a mídia dá algum destaque, de pessoas que nasceram geneticamente com o perfil genético cardiovascular alterado e, às vezes, muito cedo na vida, desenvolvem a insuficiência cardíaca. E, por último, que também é um tema que a Lado a Lado levanta muito, que é a questão das valvopatias. Né? Então, a gente tem no Brasil também, infelizmente, mais uma doença de países em desenvolvimento, a doença febre reumática. Que aí a criança vai ser a criança que teve uma infecção de garganta mal curada por Streptococcus. Nossa. E que, infelizmente, Andressa, uma doença relacionada à pobreza. Tá? Então, falta de acesso à saúde, falta de acesso a antibióticos, faz essa criança ter infecções de garganta repetidas e acontecer a cardite reumática. Então, as válvulas do coração vão ser afetadas, e aí essa menina, é mais prevalente em mulheres, essa menina, quando está na faixa dos 25, 30 anos, começa com insuficiência cardíaca. Eu faço ambulatório de válvulas na Santa Casa. Eu recebo pacientes do Brasil inteiro. E ainda existe. Isso é realidade. Essa semana eu indiquei 2 pacientes, uma de 30 e outra de 40 anos, para cirurgia cardíaca, para trocar as válvulas. Chegaram com insuficiência cardíaca. Então, ainda é uma doença que acomete uma população jovem. E, infelizmente, pouco falada. E sempre que você falou no começo, né? Está atrelado a outras questões e, em decorrência disso, aparece e vem a insuficiência cardíaca. Isso. Aproveitando que você falou até de cirurgia, em casos de intervenção cirúrgica, existem, então, casos que não é apenas um medicamento ou uma reabilitação com fisioterapia, mas que é necessário uma intervenção cirúrgica. Sim, eventualmente o paciente... Provavelmente tem algumas bem famosas que a gente escuta, muita gente falar, eu fiz isso, fiz aquilo, então acho que é isso que você... De maneira geral, como eu disse, a causa mais comum são as obstruções nas artérias do coração, que levam a uma falta de irrigação no músculo. O músculo, com pouco sangue, o que ele faz? Ele para de bater, a gente fala que ele fica hibernado, né? Ele fica ali quietinho, então eu vou bater fraquinho, porque eu não tenho energia antes de morrer. Então, com o tempo, esse coração recebendo pouco sangue, esse coração fica fraco. Se eu identificar que existe possibilidade de eu voltar a dar sangue, o tempo disso é um pouco pequeno, né? A gente não pode esperar muito isso acontecer, senão esse coração desiste, fala, olha... Recebi muito pouco tempo, sangue, não quero mais, né? Desisti. Então, fazendo uma analogia, mas a gente consegue, muitas vezes, colocando stents ou fazendo a cirurgia cardíaca, as pontes, né? As pontes safena ou cirurgias de revascularização, voltar a dar sangue para aquele músculo e ele deixar de ser fraco.
Então, existem... E aí, entrando, né, numa outra área, como eu disse, das valvulopatias, a gente pode trocar a válvula, colocar uma válvula nova ou biológica ou metálica. E, às vezes, em casos de cardiopatias congênitas, a gente também corrigir as malformações. E aí, a criança, né, a gente tem várias cirurgias que podem atuar. Mas o grande ponto da insuficiência cardíaca é identificação precoce, tratamento e reabilitação, é a tríade. E uma coisa, envolver a família, né, Sim, Laura? O que você acha? Você também vê essa importância, Com né? certeza, os cuidadores principais, os familiares, porque a gente tem um contato ali com o paciente naquele momento onde ele está internado, onde ele está fazendo a reabilitação. Mas no dia a dia, não somos nós que estamos lá, né, para reforçar essas orientações, para enfatizar a importância de continuar o tratamento. Então, é importante esse processo educacional, né, da família. Vocês, Isso é muito agora importante. uma pergunta, né, curiosa, jornalista curiosa. Vocês lembram de algum caso, assim, que eu acho bacana trazer isso, muito bem sucedido com a reabilitação? Casos, assim, que você se envolveu, porque não tem como não se envolver, mas queria que vocês Sim. contassem rapidamente algum caso, assim, que vem na cabeça de vocês e falar, fizemos isso com a dedicação, cuidado, isso deu certo. A gente teve uma paciente no HCOR, que ela fez um transplante de coração com 30 anos, e hoje ela é triatleta. Gente, que Bem legal! Triatleta. Então, transplante de coração. Não tem fim essa conversa, Andresa. Não tem fim. A gente vai ficar 2 dias aqui. 5 programas. Vocês que lutem. Desculpem aí. Com Nossa! 30 anos, ela fez um transplante, começou a reabilitar. Depois de quanto tempo que ela fez o transplante de coração, ela, com a reabilitação, ela conseguiu fazer essas atividades para virar atleta? A reabilitação ela é dividida em 4 fases, né? Então, a primeira fase é a fase intra-hospitalar, quando o paciente ainda está internado. Então, a reabilitação dela começou ali. Tá. Né? E aí vem a fase 2, que é a fase pós-alta hospitalar, que a gente já trabalha a parte de condicionamento físico, melhora dessa capacidade respiratória, como fortalecimento. Vem para a fase 3, que é a fase de aptidão, melhora essa aptidão cardiovascular. E foi aí que a gente conseguiu treinar essa paciente para que ela virasse triatleta, medalhista. Que legal. E ela era atleta antes disso ou não? As pessoas, então, ganham um propósito de vida. Aí cai a ficha que eu preciso fazer uma coisa da minha vida. Precisa. Gente, não dá, né? Tem muitas histórias parecidas, né? Pacientes que talvez nem tão jovens quanto ela, mas que em algum momento se dedicou à atividade física e mudou de vida mesmo, Você sabe que né? corrida de rua, a gente... Bom, para quem adora corrida de rua, eu adoro. Tem muita história legal e principalmente Sim, muita de história de superação. superação, certo, né? Que Com tem tudo a ver certeza. com isso que a gente tá falando. Você lembra de algum Total. caso seu? Ah, sim, tem vários. A gente teve recentemente, né, uma paciente que teve um problema grave de insuficiência cardíaca secundária ao tratamento oncológico, tinha um câncer de mama que precisava de fazer a quimioterapia. Infelizmente, ela teve esse problema. A gente conseguiu recuperar o coração, de modo que ela pôde retomar o tratamento do câncer, porque a gente tem que fazer seguro o coração, mas continua o tratamento, porque senão a gente priva essa paciente do cuidado oncológico. E depois que ela conseguiu recuperar, ficou a questão da fraqueza muscular, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, a substituição por gordura, e a gente começou a fazer a reabilitação devagarzinho, de novo, né? Convencer todo que um processo. pode, que não vai fazer mal. Dá medo, né? Dá medo. Dá medo e a nossa responsabilidade como médicos é melhorar a nossa comunicação e nossa capacidade de convencimento, né? Existem técnicas para isso, para a gente engajar melhor, porque a gente está pedindo muito, né? Para nós, às vezes, não parece muito, mas a gente está pedindo, como a gente estava comentando, né, Laura? Que esse paciente saia de casa 3 vezes, que ele pegue um táxi, que ele dirija, ou que ele pegue um Uber, ou que ele venha de ônibus, fique lá durante 1 hora se dedicando e depois volte para casa. E às vezes 3 vezes na semana, às vezes 2 vezes na semana. E, infelizmente, a gente ainda não tem os centros de reabilitação tão distribuídos que fique prático. Então, é um trabalho de convencimento desses pacientes. Então, voltando ao caso que eu comecei a comentar, ela começou a reabilitação e ela virou coaching para outras pacientes. Eu achei fantástico.
né? Então, ela começou a trazer a experiência dela e engajar pacientes e trazer mais gente para aí. Então, virou aquela questão, né? Você precisa de exemplos, né? A gente precisa de pessoas que inspirem outras. Então, a mulher, num tratamento oncológico, principalmente de câncer de mama, a gente passa por algumas fases, né? A paciente passa por aquela fase primeiro de negação, depois aceita, faz o tratamento e aí acabou. Felizmente, ficou curada. E aí? E a vida depois? O que mudou? Como ela volta? É possível voltar a ser a mesma pessoa, né? E de fazer as coisas que eu fazia. Então, quando a pessoa tem esse exemplo, coach, né? De superação ali, na frente dela, na mesma idade, com os mesmos problemas da idade, dos receios femininos e tantas outras, a pessoa veio e fala assim, acho que funciona, né? É possível. Então, é um trabalho fantástico. Eu acredito que quanto mais a gente falar disso, mais as pessoas vão ter curiosidade, talvez pensem aí, né, em uma ou outra pessoa e procurem, porque muda a vida, né? Então, Com certeza. a gente estava conversando antes que eu falo assim, me dá uma chance. Eu sei que muitas vezes a pessoa não quer, vai ser trabalhoso, eu falo, me dá uma chance de você testar. Se você não gostar, eu juro que eu não falo mais. Mas não teve nenhum até agora que eu indiquei e que se arrependeu. Todos, muito pelo contrário, me agradecem por ter indicado e insistido. Porque às vezes o paciente fala, não, doutora, vai ser muito complicado. Aí você fala, então tá bom, então deixa pra lá. Não, eu insisto, ponho argumentos, faço combinados, né? Do tipo, olha, se você fizer isso, eu te deixo tomar um pouquinho mais de água. É uma troca, É uma troca, mas assim, a gente tem que acreditar muito que aquilo é bom pro paciente. Eu acho que quando ele vê no nosso olhar e na nossa convicção de que, por mais difícil logisticamente seja, porque às vezes você precisa tirar uma outra pessoa do trabalho, contratar uma pessoa para te levar, né? Fora o custo disso também, que muitas vezes aí a pessoa acredita, né, que pode ter sucesso, mas é um trabalho de convencimento, viu? Não é fácil, não. Você falou das fases, mais ou menos quanto tempo que, por exemplo, para essa atleta, né? Quanto tempo mais ou menos foi de reabilitação? É que a reabilitação, principalmente no paciente... Ou ela é para sempre? É para sempre. Você mesmo já Entendi. respondeu a pergunta. Já falou, já percebi. Eu falei, vocês aqui... Isso que é jornalista experiente. A gente só tem as fases para diferenciar. Mas como se trata de doenças crônicas, né? A atividade física, ela faz parte do tratamento da vida do paciente. Assim como ele toma as medicações, a atividade física tem que fazer parte ali da rotina dele, do dia a dia. E o que pode acontecer com um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, IC. Opa, pronto, já está no jargão. O IC, já tá no jargão. Se ele não tratar, se ele se recusar 100% a fazer o tratamento. Ele vai entrar naquele ciclo vicioso que a gente comentou. Ele vai cada vez mais perder força muscular e aí ele vai perder a funcionalidade, ele vai ficar mais dependente das pessoas. Isso tem um impacto emocional e aí ele começa a piorar os sintomas do cansaço, da falta de ar. Então, é uma qualidade de vida muito ruim. Isso era uma coisa que eu queria que a gente levantasse também. Dá para viver com qualidade de vida quem tem insuficiência cardíaca? Sim, dá. É um esforço conjunto. Não dá para colocar só no paciente, precisa, como a gente comentou, do engajamento da família, dos cuidadores, de uma vigilância de quantidade de líquido, de dieta, de um apoio familiar importante, de uma equipe médica dedicada e de equipe multidisciplinar. Porque é complexo a dinâmica, e muitas vezes a gente vai lidar com pacientes que vão tomar 30 medicamentos por dia e que não pode esquecer. Então, quem prepara o remédio? Quem não deixa acabar a caixinha? Né? Quem está contando se para o mês que vem tem? Quem vai olhar a receita e ver o que mudou? Né? Então, assim, o tratamento do paciente com insuficiência cardíaca exige, e é muito importante você colocar isso, que é possível. Então, a gente tem que colocar para o paciente, eu penso, um plano. Né? A gente, quando começa, eu faço o ambulatório de miocardiopatias da Santa Casa, e a gente trabalha muito com o paciente que teve alta do pronto-socorro. Porque uma coisa que você perguntou, o que acontece com o paciente? Além de tudo que a Laura comentou, de sintomas, esse paciente interna no hospital. E com falta de ar, precisa tomar remédios para poder melhorar o coração e tudo. Porque ele já foi descompensando em casa, sem remédios,
sem acompanhamento, ninguém orientou que ele não pode ganhar peso de retenção de água. A gente tem que orientar os pacientes os sinais de descompensação, e aí, quando ele vai para o pronto-socorro, vai interna, cada vez que ele interna, ele volta pior. E cada vez que ele volta para casa e interna de novo, é uma linha descendente. Eu não entendi Né? essa questão da retenção da água. Me explica, porque eu me interessei. Porque você vai Eu tomo muita água justamente para não Mas ter retenção de água. sua bomba é boa. Deve ser, eu tô aqui Não tá inchada. fazendo entrevista. Não, então é o seguinte, Andresa, então, na verdade, o coração, como eu disse, ele é uma bomba hidráulica e que precisa bombear o sangue para os órgãos vitais, vamos assim dizer, o cérebro e os rins. Eu vou simplificar um pouco, o que é mais crítico para a gente. Quando esse coração está fraco, a força com que o sangue chega nos rins é baixa. Você concorda que, né, tá chegando o coração pouquinho e tudo. O rim, explicando de uma maneira simples, como eu explico para os meus pacientes. Tem mais outros episódios. Explicando de uma maneira simples, o rim interpreta aquela baixa chegada de sangue como desidratação. E lança hormônios, que chama o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai lançar hormônios que vão fazer a retenção de água. Só que o paciente não está desidratado, ele está com a bomba fraca. Só que essa comunicação entre o rim e o coração não é tão direta assim. O rim, os nefrologistas que me desculpem, mas o rim é um pouquinho egoísta. Ele quer mandar sangue para ele, brincando assim, mas é por causa do mecanismo fisiológico, como o rim interpreta. Então, na hora que o paciente está com retenção de líquido, o rim interpreta, se a gente não tratar, que na verdade está faltando líquido. Então, você começa a reter mais água, reter mais água, reter mais água. E aí, um coração fraco, congestionado, eu explico para os pacientes, é como se você tivesse que esvaziar contra uma quantidade muito grande de líquido. Então, imagina que você está numa cavidade, né, vamos dizer assim, num quarto, e na hora que você abre a porta, tem uma enxurrada na frente, você não consegue sair. Então, essa retenção de líquido faz com que o coração fique cada vez mais fraco, retenha água no pulmão, e aí, um dia, infelizmente, esse paciente acaba indo no pronto-socorro com o pulmão cheio de água, e aí é um quadro muito grave. Então, nossos pacientes com insuficiência cardíaca, com déficit de bombeamento do sangue, faz parte do tratamento a gente monitorar a quantidade de água. Porque se eu exagerar, ele vai... Para onde vai essa água? Porque os pacientes falam, eu falo, vai tudo para o pulmão, porque é um sistema de vasos comunicantes, ou seja, se a pressão está grande dentro do coração, se a gente lembrar lá da escola, né, as pressões se igualam, essa pressão vai aumentar no pulmão, e o pulmão vai extravasar líquido e vai encher os alvéolos de líquido, e esse paciente vai ter falta de ar. Então, no paciente com insuficiência cardíaca, controle de líquido, controle de sal, porque sal segura a água, e controle de peso. Esse paciente tem que pesar. Eu falo, todos os meus pacientes ganham uma balança. Eu falo, compra uma balança. Tem que pesar todos os dias e ver se o peso está estável. Isso. Porque quando ele chega no pronto-socorro, geralmente ele vem há semanas ganhando peso, inchando. E nada foi feito, porque ele não sabia, porque ninguém avisou. Então, nós, lá na Santa Casa, a gente tem uma educação dos pacientes, isso muitas vezes é feito por uma enfermeira, que orienta que horário que vai pesar, tem um controle, se ganhou mais de 600 gramas de um dia para o outro, não é gordura, é água. Então, você pode fazer um ajuste de diuréticos e remédios que fazem parte. Então, precisa de um envolvimento grande da família. A alimentação desse paciente tem que ser controlada. Não dá para fazer sozinho isso. Não tem. Não é tem possível. Não tem Principalmente como. paciente idoso, né? Não, É mesmo muita assim, informação. qualquer um, é bom a gente falar isso, porque até quem tem uma pessoa idosa na família que tem insuficiência cardíaca, agora com vocês me explicando, para mim fica muito claro que mesmo se você não for um idoso, é muita coisa para você pensar. É muita. Agora, a pergunta foi, dá para viver bem? Dá, mas a gente precisa envolver. Com uma nova rotina, hábitos novos, com E rede de apoio. Vai, né? E vai. Uhum. Então, assim, essa pessoa, se ela estiver bem, ela vai poder participar. Ela deixa de tomar os remédios em algum momento ou é para sempre? É para sempre. É para sempre na vida? Dá para sempre. É para sempre. Mas eu falo assim, se fosse vitamina, não ligava.
É comprimido do mesmo jeito. Então, vamos tomar os remédios. E é importante também... Se fosse balinha de colágeno, não, também. balinha de colágeno tomava. Então, eu falo, gente... e aí, uma coisa também, né, que a gente comenta muito, essa questão do paciente, aqui, e a lado, né, traz esse olhar para o paciente. O paciente tem que saber, Andressa, o que ele está tomando. Uhum. Ele tem que saber que esse remédio é para isso, esse remédio é para aquilo. Porque eu pergunto muitas vezes para os pacientes, você sabe para que é isso aqui? Não. Nunca perguntei, também ninguém nunca perguntou se eu sabia, né? Então, eu falo assim, olha, esse é para isso. Por quê? Porque ele tem que saber o valor do que eu estou dando. O valor do que ele está tomando. E se ele parar, o que vai acontecer? Então, às vezes, o paciente fala assim, acabou. Eu falei, mas não podia acabar. Acabou, você viu, a caixa tem 28. Faltam 2, daqui a 2 dias vai acabar. Então, alguém tem que ligar e comprar, né? Então, por quê? Porque eu falei, olha, se parar esse, você vai para o hospital. Mas se não parar, você vai ficar em casa. Então, acho que cabe muito a gente trabalhar. Só que, né, eventualmente, eu, como médica, faço essas orientações, mas se eu tiver uma equipe junto, se eu tiver, além de mim, paciente passar com uma enfermeira, passar com farmacêutico, o que pode tomar com o quê? Qual que eu tomo com comida, com jejum, tudo sabe o quê? Quer dizer, é muita informação que, de uma maneira conjunta, você muda a vida daquela família. Todo mundo se envolve para o bem daquela pessoa. Dá para fazer. Que importante esse vídeo que a gente está fazendo aqui no Instituto Lado a Lado. Que conversa importante. E eu digo mais, eu espero muito de coração que esse vídeo realmente chegue a lugares que não tenham informação. Então, pega o link ou desse vídeo, ou você também vai poder escutar esse podcast se você estiver escutando também nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tudo que é podcast, tá tudo lugar. Mas que você pegue o link desse conteúdo que a gente está falando aqui, desse bate-papo, e mande para as pessoas que você conhece ou para as pessoas que você acha interessante, que saibam mais, porque você viu que já tem a ver com a prevenção, mas se você também tem alguém ali que você quer ajudar com a informação, é esse o conteúdo. E por que eu estou falando isso? Um conteúdo que está... A gente tem agora a facilidade do digital, muita gente consegue acessar, tem gente que nem consegue acessar a internet, mas se possível consiga acessar e chegar a lugares que jamais essa conversa pararia na mão de alguém. Mas assim, a informação já salva a vida, né? Que é o que a gente está fazendo. Mas no Brasil, por exemplo, como vocês veem o acesso a esse tratamento? A gente sabe que em muitas regiões pode até se diagnosticar, mas como é que funciona o tratamento, né? Então, eu queria que vocês falassem isso, como vocês enxergam. Tanto de questões particulares, mas também o SUS, por exemplo. Atende, não atende? Esse tipo de rotina de vida e esse tipo de tratamento? O SUS, ele tem, alguns hospitais do SUS têm um serviço de reabilitação cardíaca, né? Os pacientes dão esse segmento, mas não sei te falar em questão de números. Tá. Não sei te falar. Tá crescendo muito, acho que essa percepção. A gente teve um ganho também na saúde suplementar, né? De muitos planos e entendendo o valor disso para o paciente e custeando isso. O Sistema Único, a gente tem centros de excelência como o INCOR, como o Dante Pazzanese. A Santa Casa tem, né? Eu estou falando de São Paulo, mas existem em vários locais do Brasil, no Ceará, grandes centros de referência, Fortaleza, do Rio de Janeiro, vários, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. A gente precisa de mais fisioterapeutas capacitados, né, engajados nisso. A gente precisa também formar mais esse profissional, né, que é quem lidera a reabilitação e tem toda a expertise. E no Brasil, em relação ao sistema geral, assim, de acesso, Andressa, eu vou te dizer que melhorou muito, tá? Ainda hoje o Sistema Único incorporou 2 medicamentos novos para tratamento da insuficiência cardíaca recentemente. Demorou um pouquinho do que já estava aprovado na Anvisa, mas a gente sabe que existe um orçamento, a gente sabe que existe um bolo a ser dividido entre várias doenças, mas eu acho que melhorou o acesso a medicamentos muito novos que a gente espera que cada vez mais, porque se entendeu o custo da insuficiência cardíaca. Você entendeu quanto um paciente que
interna por IC, olha, que interna por insuficiência cardíaca, ocupa aquele leito, e era uma internação prevenível. Aham. Né? Era uma internação que, se a gente estivesse tratando adequadamente, ele estaria em casa tomando os remédios. Então, a gente melhorou muito a questão do acesso. Ainda existem gaps, ainda existem lacunas, mas melhorou. Agora, o que a gente precisa muito é dar para o médico, muitas vezes o paciente com insuficiência cardíaca não está com cardiologista, e eu te falo que a maioria não está. Ele está com clínico geral, que é que dá conta desse volume de pacientes, ele está com geriatra pela faixa etária. E não necessariamente esse profissional vai ter, talvez, esse olhar tão especializado de toda essa complexidade que existe. Então, nós, na cardiologia, aproveitando a Semana do Coração, precisamos trazer para a gente, trazer para o mundo da insuficiência cardíaca, esses profissionais que nos auxiliam, porque não vai ter cardiologista para cuidar de tantos pacientes, e muitos não precisam de estar com um cardiologista, ou estar num centro que tenha transplante. Vão existir os centros de referência para casos que não vão conseguir ser resolvidos no sistema primário ou até mesmo secundário. Então, a gente precisa trazer mais gente para esse grupo, com essa visão do tratamento não só medicamentoso, porque acesso hoje à educação, à informação, o congresso, você assiste ele de casa, mas a percepção da gravidade da doença, do impacto que ela tem na vida do paciente, e principalmente a necessidade do engajamento da família e de toda a sociedade ali ao redor, né? E do tratamento multidisciplinar. Eu digo que esse, para mim, a minha visão, esse é o desafio da cardiologia, visando o tratamento adequado da insuficiência Tem algum cardíaca. exame, por exemplo, além disso, que todo mundo vai mandar meia hora todo dia, tá, gente? Comer direito, que já viu que é esse o caminho para se dar bem. Mas tem algum exame que a gente possa fazer anual? Que veja alguma coisa? Assim? Então, achei um negócio aqui. A gente tem as orientações de exames de acordo com as estratégias de prevenção, né? Mas isso eu acredito que deve ser muito individual. Eu já estou pensando o que eu vou fazer, Estou imaginando. Eu vou marcar. Né? Eu ia falar que o grande exame, não que eu esteja recomendando para todo mundo de maneira indiscriminada, mas o exame que nos dá muita informação é o ecocardiograma, né? Que é o que vai ver a funcionalidade do coração. Mas ele não adianta ter o eco sozinho. Tem que avaliar o ambiente dessa pessoa, do ponto de vista de prevenção. E uma coisa que as pessoas esquecem, às vezes, de estar atenta ao histórico familiar. Uhum. Né? As doenças cardíacas, elas têm um componente hereditário muito importante, principalmente em pessoas jovens. Então, parentes de primeiro grau que tiveram morte súbita, né? Que é aquela morte não esperada, infelizmente acontece, né? A pessoa não acordar, enfim, principalmente na população abaixo de 50 anos, ou seja, um pai ou uma mãe ou um irmão, isso acende uma luz, isso faz parte da nossa anamnese, perguntar, houve algum quadro de morte súbita ou de infarto? Qual a chance que pode ter a pessoa? Depende de qual foi a idade e de qual foi a manifestação. Se foi um infarto, se foi uma morte súbita, depende, mas isso pelo menos duplica o risco dela ter algum problema. Mas a gente tem que fazer uma anamnese e o exame direcionado. Então, eu acho que assim, a grande dica é saber o que eu posso fazer como para mim mesma, né? Para eu melhorar as minhas condições de saúde, atividade física, cuidar da alimentação, porque isso vai pagar um preço no futuro. E fazer exercício desde jovem, quando chega lá na reabilitação, a gente sabe exatamente quem vale fez. Com 38 anos, assim, é jovem ainda? Jovenzíssima. Quando a pessoa é mais nova que você, ela é muito mais jovem que você. Ela é jovem sempre. Esse é o limiar. Amei. Então, sempre dá. E eu acho que a gente observar muito a gente mesmo, né? Uhum. E eu vejo, às vezes, tantos diagnósticos precoces da pessoa se conhecer e falar, sabe o coração que você começou? Ali, né? Você falou, ou escuta seu coração. Então, quando você perceber que tem alguma coisa que está fora do que eu sempre fui, escuta. Que nem sempre dá tempo. Nem sempre dá tempo de procurar ajuda, né? Então, eu acho que isso também da percepção de você, não tá legal esse cansaço, tem alguma coisa aqui, né? E muitas vezes a pessoa, quando chega pra gente no hospital, a gente pergunta, poxa, mas você começou a sentir isso quando? Nada? Não, já tem um ano.
Entendi. E porque, eu achei que não era nada. Então, eu acho que essa questão mesmo de se observar, e a pessoa que faz exercício, que se alimenta, ela é mais preocupada com ela mesma, né? Ela tem essa Agora, percepção. uma pergunta. A fisioterapeuta tá em dia com a prevenção do coração? Com certeza. Ah! 150 minutos de atividade física por semana, tá A garantido. médica também? Também, já fiz hoje. Fabi, minha personal, beijo pra você, que Pessoal tá da lá. lado a lado também? Ai, Que tudo tá fala. lá 6 Parabéns. horas da manhã, batendo na minha campainha. E eu falo, Andressa, que a gente tem que traçar estratégias pra gente não fugir do exercício. Sim. Né? A Que minha, é muito fácil é fugir, muito né, fácil eu gente? achar desculpa. Com chuva, um a tempo como chuva, hoje. A chuva. Então, eu brinco que a minha estratégia foi ter uma pessoa que bata na minha campainha às 6 da manhã, que eu não tenho como falar que eu não tô, que eu não chego enquanto, né? Então, assim, cada um faz. Que é a maneira de você colocar na agenda, né? Como uma prioridade. Eu falo que o exercício tem que estar na agenda. Reunião, que seja, né? Reunião às 7, academia às 8, dando um exemplo. Então, você pode fazer uma reunião às 8? Não, tem academia. Agora, uma Você pergunta, concorda que que tem você que falou que você entrar? tem filho com 18 anos, né? Tenho, a Marina. Tudo filho autolimpante já, que eu brinco, né? Você não precisa mais limpar, é tudo autolimpante. Isso. Quando o filho ainda você precisava limpar, você conseguia colocar atividade física, Sim. tudo na sua vida? Sim. Isso é Sim. importante, falar, eu trabalho com mulheres que acabaram de gente, ter bebês. 30 minutinhos todo mundo Dá. tem, né? Dá pra Tá. fazer. Eu já vi, com certeza, a Laura já viu também, eu já vi gente andando em volta da mesa, É. fazendo exercício com um saco de arroz, né? Isso, Dá isso. para fazer. Eu acho que é muito, você quer, a gente dá um jeito. E a gente sabe que mulher dá conta de fazer qualquer coisa múltipla. Então, dá conta de malhar, fazer reunião, Com certeza. preparar comida, não é? Agora, uma coisa importante, eu lembro que você falou, voltando até um assunto rápido, eu acho que já a gente vai ter que fechar aqui o podcast, mas uma questão importante. Quando você falou da febre reumática nas crianças, você falou que acomete mais as meninas. Isso. Na insuficiência cardíaca em geral, né? Nessa parte adulta, então, mas para idoso que você está falando, homens ou mulheres sofrem Um mais pouquinho com mais isso? de homens. Ah, entendi. As doenças cardiovasculares são mais prevalentes dos homens. É o que a gente costuma mais ouvir mesmo, né, no dia a Sim, dia. porque a gente tem uma proteção do estrógeno até a menopausa. Então, o estrógeno protege um pouco a mulher das doenças cardiovasculares até mais ou menos os 55 anos, né, a média aí da idade da menopausa. Depois, esse risco se iguala. Mas hoje, essa conta está piorando para nós, né? É mesmo? Sim. Nós precisamos correr atrás disso. Precisamos, porque a gente assumiu falando de um ponto de vista histórico, né? A gente assumiu novas responsabilidades, a gente é multitarefa, então deixou de se cuidar, né? Porque Estressa assumiu- mais, porque a gente tem que estressa. fazer sempre o dobro para poder aparecer e Sim, fazer acontecer. E a doença cardiovascular na mulher também é um outro tópico que eu adoro, porque a gente tem questões, por exemplo, da gravidez. Nunca a gente vai conseguir igualar esse risco de uma mulher e de um homem, que um homem não vai ficar grávido, pelo menos por enquanto. Então, a gestação, ela marca um risco cardiovascular. A mulher que teve eclâmpsia, a mulher que teve hipertensão, a mulher que teve diabetes na gravidez, ela tem mais risco cardíaco. E quem contou isso para elas? Ninguém. Nem a Pais e Filhos, que vai contar isso em breve numa matéria. Quem já contou que a eclâmpsia aumenta o risco atrás de... Então, a gente tem estudado hoje a cardiologia da mulher, com as suas peculiaridades, com as suas apresentações diferentes. A gente tem um conceito do circuito brain-heart, cérebro-coração. As emoções influenciam muito Sim. na doença cardiovascular da mulher. Mas agora, só pra gente também Então- não apavorar todo mundo, a gente sabe que Sim. diabetes gestacional é bem comum entre as Sim. mulheres. Se ela já teve, não conseguiu evitar na gestação ou teve essas questões, como que ela consegue, então, com essa atividade física, controlando o Isso. peso, tudo, ela consegue... O que não pode é esquecer que isso aconteceu e fingir que não aconteceu. É desse ponto que eu tô dizendo. Tem Não é tratamento. pra apavorar, não. Não, né? não. Eu só tô dizendo que isso tem que entrar na nossa anamnese médica Aham. para uma mulher. Você teve filhos? Sim. Quantos? Né? O nosso, né? Parto, aborto, gestações completas, etc. E a gente tem ali a pergunta: a gravidez foi tranquila? E aí falou assim: não, tive eclâmpsia. Tá, então já marcou é ali. uma coisinha. Aham. Marcou ali que essa paciente precisa o quê? Do acompanhamento mais de perto. E o ginecologista e o obstetra tem que falar, olha, procura um cardiologista para fazer acompanhamento.
porque a gente sabe que tardiamente, se ela não cuidar, e eu quis dizer isso no sentido disso, ficou num passado lá Ela atrás. vai encontrar com a Laura. Pois é, vai encontrar. Isso ficou num passado. Não que não seja um prazer encontrar com a Laura, mas talvez uma outra circunstância, né, Laura? É, com certeza. Então tem esse ponto, Andresa, que a gente precisa trazer dessas... como eu disse, né? O papo vai infinito, porque a gente vai entrando de um assunto em outro, mas no sentido de que existem também olhares diferentes, não só na insuficiência cardíaca, tem, por exemplo, a síndrome do coração partido, Broken Heart Syndrome, que é uma insuficiência cardíaca transitória, geralmente reversível, relacionada ao estresse, a grandes traumas, né? Esse nome veio da época da Segunda Guerra, das viúvas, dos soldados, principalmente os kamikazes japoneses. Acho que em 2020 a gente fez Falou uma live disso. sobre isso, coração partido, mas ainda era em casa. Eu lembro muito que eu tava em casa fazendo essa live com um doutor, não foi? Ai, foi tão legal saber disso, dessa informação. Então, até isso também é mais prevalente na mulher, porque tem esse circuito das Tem emoções, muita informação. né? Da adrenalina, a descarga de adrenalina de um grande trauma, de um grande sofrimento acontece. A gente tem identificado isso na oncologia, por conta de dor, enfim. Então, realmente é uma área que cresce, que precisa se falar mais, né? Não para apavorar, ninguém está aqui falando para apavorar, para educar. A gente né? fala do tratamento justamente até para que trabalhe a prevenção. Isso. Né? Então, assim, eu acho que o conteúdo que a gente trouxe hoje fala de reabilitação, fala de tratamento, fala do que é a doença, que é uma doença crônica, mas a importância da gente ouvir tudo isso e prevenir, né? E saber que, mesmo se não puder evitar, existe uma qualidade de vida depois disso. Com certeza. Né? Gente, eu amei o nosso papo. Também, muito feliz. Foi Nossa, realmente eu ficava aqui ótimo. depois, porque tem cada aba que se abre curiosa e essa informação importantíssima para a gente melhorar a vida, né, do Brasil, Com né? certeza. Importante isso. E eu queria até fazer uma brincadeira, você que está assistindo, a campanha essa semana é Siga Seu Coração aí da Lado a Lado, né, pela vida. Siga seu coração, mas dá um descanso para ele também, sabe? Faz ele te seguir também. Vem aqui que eu vou cuidar de você hoje. Isso, então, com certeza. eu acho que é muito isso, né? Aquele feeling de você sentir e se cuidar. Que importante. Sim. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês, gente. Eu espero muito reencontrá-las. Eu quero essa outra pauta importantíssima de gravidez para mim já. Oba! O tema que eu adoro, medicina da mulher, eu adoro. Sim, a gente vai fazer para ontem, porque realmente é importantíssimo. Sim. E às vezes essas questões para a mulher, por exemplo, na gravidez, ela só descobre realmente quando acontece com ela. Com certeza. Ninguém contou. Porque a foto linda, maravilhosa de uma grávida com panos brancos lindos, né, com flores, não é bem assim muitas vezes, né? Então, a maioria das vezes, afinal. Mas obrigada, viu, gente? Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada, pelo foi um convite. prazer. Obrigado pela oportunidade, né, Com certeza. Laura, da Show de gente bola. falar da nossa paixão, né? Que é Da que é vida de tratar, vocês, né? Da Nosso nossa dia a vida, dia. realmente a gente Deve ter gosta muita muito. história, né, Laura? Muita Tem. história, muita Começar a história. contar aqui. A gente vai fazer um podcast só de história. Muita história de superação, né? Muitas que histórias tem muita coisa de boa por relações trás de tudo familiares, isso. né? De muito isso. exemplo. A gente aprende mais com os pacientes Sim. que ensinam. Tem que verdade. contar a história boa também, de tudo que Tem, deu Com certo. certeza. Exatamente. É isso aí, espero que você tenha curtido. Ó, curte, compartilha, pega o link desse conteúdo, dessa conversa que a gente fez, manda no grupo da família. Chega de mandar baboseira, manda conteúdo bom. Tudo bem, manda uma figurinha em seguida pra atrair, né? Assim que jornalista faz, um título bacana pra depois você ver que tem um outro conteúdo. Faz isso, sabe? Compartilha nas suas redes sociais. Se você quiser assistir em vídeo, tá no Facebook e YouTube do Lado a Lado pela Vida e também nas plataformas de áudio, escolha aquela que você curte mais. Tá em todas, viu? Tenho certeza que vocês vão estar em todas. Eu li aqui a lista de todos os podcasts. Eu espero que vocês tenham gostado e siga seu coração. Espero que esse conteúdo também tenha sido útil e informe ainda mais e salve vidas. Isso que é aí. importante. Muito obrigada. Eu agradeço a Lado a Lado, Marlene, Denise, toda a equipe, Vitória, nunca esqueço dela. Muito obrigada e um beijo e até o próximo conteúdo que a gente vai fazer aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.